O que era o Distrito Diamantino? Por que ele foi montado? O que é, já falou mais na frente, né? Um órgão controlador da coroa para regulamentar a estrutura de exploração do diamante na região, beleza? Mas qual era o papel do Distrito Diamantino? Primeiro, manter, no caso, maior controle de Portugal sobre essa mineração, ok? Até 1740 ele cobrava o quinto, mas a partir de 1740 ele vai criar a chamada concessão de contrato, vai criar o contratador, que é aquela pessoa que vai comprar o direito de minerar naquela região, pagar esse valor antecipadamente. O nome do dono desse monopólio recebe o nome de contratador. Mas logo após, como o diamante é uma pedra, um mineral extremamente valioso, a partir de 1771, Portugal ele vai lançar mão do seu monopólio e vai assumir interinamente a exploração do diamante na região, ok? Só que acontece o seguinte, ao longo desse processo, muita coisa está acontecendo no interior do Brasil, principalmente nas regiões mineradoras. Em Minas Gerais, há uma modificação no cotidiano da população, há o surgimento de uma nova classe média, novos ricos, ok? Ricos, as pessoas mudam de vida, como também você vai ter, como toda cidade oriunda de mineração, você vai ter os contrastes, riqueza e pobreza dentro de uma região mineradora convivendo no mesmo espaço. Mas, mesmo assim, essa nova classe média, essa nova classe enriquecida do período, começa também a interferir no cotidiano das pessoas. E aí vai se haver uma melhoria da cultura artística, religiosa e intelectual das pessoas que viviam, certo? Que tinham condições nessas regiões de mineração, certo? A gente vê aqui, pautado em cima dessa afirmativa, a gente vai analisar a arte na época do ouro, certo? Nas regiões de mineração, a arte que predominava nessas regiões era o estilo barroco, certo? Um estilo carregado de antítese. Na Bahia, um grande poeta e escritor barroco é Gregório de Matos, certo? Que além dele falar sobre religião, ele vai falar de política, certo? E os textos são extremamente antíteticos, certo? São textos que falam dos opostos, ao mesmo tempo que ele é a favor, ao mesmo tempo ele é contra, certo? Onde vai tratar sobre amor e desamor, onde vai falar de paixão e ódio, certo? Os opostos se combinam nesses textos. Ok? E também no estilo onde o sagrado ele vai estar sempre inserido nesse contexto, principalmente com o apoio e o embelezamento da arte sacra, da arte das igrejas. Ok? Uma outra coisa que você vai encontrar nesse período vai ser muito fácil você encontrar, foram as obras de caráter religiosos, certo? Principalmente na região de Minas Gerais, certo? E o principal destaque que a gente dá para o artista dessa região é Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que é o maior representante do estilo barroco do Brasil colônia, certo? Devido ao seu trabalho nessa região e que logo depois da sua morte ele vai se descobrir que ele vai deixar uma quantidade de obras desse estilo nessas regiões que hoje é patrimônio histórico mundial, né? Patrimônio histórico nacional, patrimônio histórico mundial tombado pela Unesco, certo? E aqui você vê algumas das uma de suas obras de Aleijadinho, e nessa imagem aqui é uma imagem do período, uma pintura, um autorretrato do pintor Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Ok? E aqui nesse quadro a gente vai ver, dá para perceber a quantidade de ouro extraída em determinadas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Mas nós não vamos nos ater a esses detalhes. Ok? E aí a gente vai perceber o seguinte, lembra do processo de interiorização que a busca de ouro provoca? Neste mapa aqui, do quadro de povoamento do século XVII, a gente percebe que antes da descoberta de ouro, as manchas de maior concentração populacional na colônia se encontra em quê? No litoral.
perceba naquilo que eu falei no bloco anterior, que Gilberto Freire dizia que os colonizadores portugueses agiram aqui no Brasil como caranguejos, arranhando a costa do litoral nordestino, na colônia portuguesa. Você vê manchas mais escuras, são as áreas de maior concentração populacional, a densidade é bem maior, a densidade demográfica, com as manchas avançando um pouco mais claras, certo? No período do século XVII. Mas com a descoberta de ouro, nós vamos ver agora, ó, como a mancha para o interior, ela avança muito mais e as regiões de mais alta concentração também se encontram no interior, como em Goiás, Cuiabá, Paracatu, Barra do Rio Grande, Jacobina, ó, a nossa região, ó, Oeiras, São Paulo, Vila Rica, você vai ter Egas, Vila da Barra no Rio Negro, Macapá, Óbidos, Belém, São Luís, são as regiões que você encontra. Agora, destaco essas regiões mais ao interior, como Cuiabá, Goiás, Jacobina e Oeiras, certo? Outras regiões você vai encontrar São José do Javari, Egas e a Vila do Barra do Rio Negro e Óbidos. São regiões mais ao interior, você percebe que estão com a mancha muito mais escura. Essas regiões são regiões mineradoras. Esse acúmulo, essa concentração populacional se dá por conta da atividade mineradora do período, ok? E aí a gente vai pensar uma outra coisa. Durante esse processo, a ação dos bandeirantes, ainda na busca de materiais preciosos, também vai haver uma outra atitude, uma outra ação dos bandeirantes, que era as chamadas invasões às missões, né? Invadiam as missões. Mas antes da gente pensar essas invasões e a destruição dessas missões, vamos pensar o que eram as missões. O que eram as missões? As missões jesuíticas, também chamadas de reduções, eram grandes aldeamentos indígenas organizados pelos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Quer dizer, né, padres jesuítas, claro que é da Companhia de Jesus. No continente americano, a partir da chegada deles ao Brasil em 1549, certo? Vamos chegar aqui mais ou menos com Tomé de Souza. Depois de um século e meio de trabalho dos jesuítas com os indígenas, começaram a surgir aldeamentos praticamente autossuficientes e que eram organizados com o objetivo de reunir os indígenas e educá-los de acordo com os princípios da cultura cristã ocidental. A ação dos jesuítas na colônia do Brasil seguia o plano do chamado da contra-reforma católica, né? A contra-reforma protestante. Teve a reforma protestante e a contra-reforma que foi realizada pela Igreja Católica no século XV e início do século XVI, certo? O que é que vai acontecer nesse processo? O Frei Inácio de Loyola cria uma nova ordem que tinha como objetivo, em busca de catequizar nas áreas recém-descobertas, os nativos, na tentativa de aumentar o número de fiéis fora do continente europeu, que era a ideia da expansão da fé cristã, que os reis utilizaram como sendo um dos principais objetivos da expansão ultramarítima, ok? E aí, resultado, você tem os ataques a essas missões. Por que é que atacavam as missões? As missões jesuíticas espanholas no sul, terras atuais do estado do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, além de áreas da Argentina e do Paraguai. Nessas missões, os índios eram evangelizados principalmente por meio de canto e teatro, e cultivavam a terra, criavam gado e faziam artesanato. Ok? As bandeiras paulistas atacaram as missões em busca de índios para trabalhar como escravos, principalmente nas lavouras paulistas. Os bandeirantes paulistas atacaram as missões em busca de índios para trabalhar como escravos, principalmente nas lavouras paulistas. Por que eles visavam muito as missões? Eu já tinha falado em blocos anteriores que os indígenas que viviam nas missões eram indígenas assimilados da cultura branca. Eram indígenas já bastante acostumados com o cotidiano do branco, naquela ideia de trabalhar para produzir excedente, de ter o horário de levantar, de dormir, de levantar para fazer as tarefas. Além de ser um indígena já catequizado, falava português, tocava instrumentos, sabia orar as orações cristãs, e você não correria o risco de amanhecer com ele em cima de você com uma faca para lhe cortar o pescoço. Então era um indígena extremamente cobiçado e caro, porque era um indígena assimilado da cultura branca.
ok? E eram oriundos de grupos indígenas que foram destruídos por guerras intertribais apoiados pelo homem branco português, certo? Ou também fruto de captura, beleza? Que eram salvos pelos os jesuítas. E que esta ação muitas vezes provocaram vários atritos entre jesuítas e colonos no Brasil, porque eles não aceitavam que um indígena, que a partir do momento que recebia os sacramentos da Igreja Católica Cristã, certo, fosse escravizado pelo seu próprio irmão. Para a igreja, os indígenas eles eram tidos como iguais a partir do momento da sua conversão. Daí a gente vai entender um outro processo que é muito questionado pela comunidade negra no Brasil, né? O movimento negro de valorização do indivíduo negro no Brasil, de condenar a Igreja Católica de um dado momento dizer que índio tinha alma e negro não. Eu, enquanto professor, pesquisador, historiador e negro, eu entendo historicamente a atitude da igreja analisando a estrutura. Se você for pegar o quadro de montagem do projeto de catequese dos indígenas na colônia portuguesa chamada Brasil, montada pela Igreja Católica, você vai perceber que já existiam mas muitas missões, e era um trabalho bem solidificado da Igreja Católica, o trabalho de catequese com os indígenas. Com a chegada do homem africano sendo escravizado no Brasil, se a Igreja Católica ela fosse brigar para dizer que o homem negro também tinha alma, ela ia chamar a sanha, a revolta, a vingança, certo? Dos colonos escravagistas da colônia para si. Então, naquele momento, a igreja ela vai tentar defender o seu projeto de catequese para o elemento indígena, uma vez que esse projeto já está montado e vivendo a pleno vapor. E não existia ainda um projeto de catequese para o elemento negro. Então, aquela ideia de dizer que o negro que o indígena tinha alma, o negro não, foi uma forma da Igreja Católica de salvar uma das partes. Não dava naquele momento para salvar todos, as duas partes. Então, vai salvar aquilo que de fato está estabelecido. O que é que estava estabelecido e estruturado? Era a catequese do homem indígena, certo? No Brasil. E deixar para os anos vindouros um projeto de salvaguarda do elemento negro africano na colônia, e que isso foi acontecendo aos poucos, ok? Há de se compreender esse motivo historicamente falando. Agora, ideologicamente falando, não estou aqui para discutir isso. Se for um dia para a gente discutir, a gente vai discutir, mas nesse exato momento não é uma discussão pertinente, ok? E aí você também vai ter, após as invasões dessas missões, sucessivas investidas paulistas, muitas missões jesuíticas foram totalmente destruídas. Haja visto a missão dos 7 povos das missões no Rio Grande do Sul, que foi totalmente destruída pela ação dos bandeirantes naquele momento. E aí você vai ter também uma outra coisa. A partir desse momento a gente vai pensar a ação do Marquês de Pombal, certo? Com as suas modificações, as chamadas modificações pombalinas, né? Quem foi o Marquês de Pombal? Vamos pensar, quem foi esse cara? O Marquês de Pombal é o nome dado pelo qual ficou conhecido a Sebastião José de Carvalho e Melo, diplomata e primeiro-ministro português. Faz parte da geração de governantes conhecidos como déspotas esclarecidos, que afetou o reino e suas colônias, certo? Ele vai se tornar ministro de Dom José, ok? Rei de Portugal. As reformas pombalinas vão acontecer a partir de 1750 até 1777. O que é que o Marquês de Pombal queria com as suas reformas? Primeiro, ele era conhecido como o déspota esclarecido em Portugal. Ele institui o modelo do despotismo esclarecido em Portugal. O que era o despotismo esclarecido? Eram líderes ou governantes absolutistas que adotavam ideias ou medidas absolutistas sem ter que abrir mão do seu imenso poder, mas com o objetivo de evitar revoltas internas, ok? Segundo ponto, uma tentativa de modernizar Portugal, para tentar diminuir a influência inglesa no país, certo? Qual era a estratégia de Pombal naquele momento? Era aumentar a exploração sobre o Brasil para entesourar e assim eliminar a influência financeira da Inglaterra. O aumento, e para conseguir esse aumento da exploração, ele vai aumentar o controle administrativo sobre a colônia, certo?
tem a ideia de iniciar a criação de companhias de comércio para garantir o monopólio comercial aos suprimentos europeus à colônia, certo? Era um reforço do monopólio. Cria a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, e logo depois ele vai praticar também a expulsão dos jesuítas de Portugal e autoriza a destruição das missões no Rio Grande do Sul. É um acordo que ele vai ter junto ao rei, aos espanhóis, com trocas de possessões de terras que eram pertencentes em áreas aos dois países, certo? E que essa destruição dessas missões tinha também como foco, basicamente, o aumento da exploração na colônia. E aí a gente tem como ponto final a nossa aula sobre o ciclo do ouro, o Brasil minerador, no tocante à história do Brasil. Foi muito bom ter essa aula com vocês, é o nosso primeiro conteúdo das nossas videoaulas e espero que vocês tenham participado, tenham assistido e peço a vocês que peguem a atividade do módulo que foi enviada no grupo e resolvam as questões. E qualquer dúvida é só entrar em contato via e-mail ou WhatsApp. O e-mail para contato é perinhafilhos@gmail.com ou pelo meu WhatsApp, né? Que é 749-9143-8401, Formiga. A vocês um abraço e até uma próxima oportunidade.